Rui, vamos falar de futebol? À vontade, o país cá estamos. Eu tenho tanta história, mas se me perguntar assim, agora, exatamente, conta-me uma história, eu tenho pai duas ou três e são comigo, não é com... Olha, e o Arsenal do Wenger? Como é que é? Não, foi uma boa experiência, até mais ao nível pessoal do que futebolístico. É um líder, não é? Vê-se Ele, bem. sim, ele consegue liderar toda a gente que está à volta dele, o que por consequência também vai facilitar o trabalho dele. Na linha ou no meio? No meio, No na meio. linha não. No meio é correndo, não é? Cada um tem que fazer a sua parte. Tens que ir jogar para a linha, tens que ir jogar para a linha, Rui. Não diria chato, mas eu gosto, e ele é meu amigo, que é o Tiago Sá. Nós discutimos muito no treino, quando depois chega cá fora está tudo igual. O que é o cheiro do balneário, Rui? Explica-me lá. Rui, vamos falar de futebol? À vontade, o país que cá estamos. Hoje é Rui para Rui. Malta, estamos aí para um podcast de futebol com um jogador que eu acompanho da altura que ele jogava nas camadas jovens do Sporting. E por isso é um prazer ter aqui o Rui Fonte para falar de futebol comigo, alguém que já andou aí por vários países, já jogou em muitos clubes e por isso tem aqui muitas histórias para contar. Rui, como é que é? Quem é que é o Rui Fonte fora das quatro linhas? Olha, fora das quatro linhas, muito recatado, muito caseiro. Agora desde há um ano para cá, muito virado para o filho, ainda mais para casa. Mas dentro disso, muito tranquilo, não sou muito de aparecer ou essas coisas, por isso eu posso ser que sou muito recatado e muito caseiro. Gosto de estar com o meu filho, com a minha mulher, estar com a minha família. Tenho aqui alguma família no norte também, e também geralmente vem cá a família lá de baixo, né, de Lisboa, foi onde eu cresci. Por isso é muito um ambiente familiar. Tu sentes desconfortável com, entre aspas, com a fama? É difícil para um jogador de futebol que tenha algum reconhecimento as Não, abordagens e esse tipo de coisas? não, por um lado até é bom. Não que eu sinta necessidade disso, mas é bom porque há pessoas que reconhecem o teu trabalho, há outras que é só por ser um jogador de futebol, não é? Como é normal, até às vezes é mais os pais que reconhecem do que os próprios putos, mas é sempre bom para nós, pelo menos falando por mim, não que eu, como eu disse, sinta necessidade de ser reconhecido ou outra coisa qualquer, mas acaba por ser bom porque muitas das vezes é o reconhecimento do teu trabalho e tu estás ao mais alto nível e das pessoas também reconhecerem isso. As redes sociais ajudam um bocado a empolar isto, não é? Agora é muito mais fácil ver as pessoas e ver as fotografias e ver a malta, o dia deles, e acabas por criar mais uma proximidade com muitos destes jogadores e com muitos destes atletas que acabam quase que parece que somos todos amigos uns dos outros, não é? Eu não sou o melhor exemplo para isso, porque eu faço as publicações muito esporadicamente, eu tenho o Facebook, mas pouco vou lá, o Instagram diria que até é mais profissional do que o pessoal, mas eu se calhar sou o melhor exemplo para isso, mas eu aprecio o perfil de outros colegas meus, até mesmo de outras áreas, de outras profissões, que têm essa vontade. Eu não tenho essa vontade ou como digamos, para estar a mostrar tudo da minha vida, né? Por isso, mas reconheço isso, que hoje em dia passa muito por aí, que as pessoas querem ter esse acesso, até às vezes só mesmo para ter conhecimento de como é que possa ser um dia da nossa vida ou algumas coisas que a gente possa fazer. Eu, por acaso, não sou o melhor exemplo para isso. Olha, vamos falar um bocado da tua vida futebolística. Tu não começaste no Sporting, mas chegaste ao Sporting muito novo. Como é que foi Sim, esta entrada no Sporting? eu estava no Sacavenense, eu fiz um ano lá no Sacavenense, que era o clube lá, não era o mais perto, porque eu vivia em Camarate, lá o Camarate, mas o meu irmão, como jogava no Sacavenense na altura, não se estou em erro, nos iniciados ou nos juvenis, então pronto, para os meus pais era mais fácil levar os dois ou ficar à espera de um para trazer o outro para casa,
E tive esse ano. E depois a minha ida para o Sporting foi porque o meu pai, pronto, também foi profissional de futebol, fez as chamadas jovens no Sporting e na mesma altura ele como depois ficou ligado ao ramo automóvel, de mecânica e mesmo própria compra e venda, como ele tinha muito contacto com o Aurélio Pereira, o Sr. Aurélio Pereira, que também tinha sido treinador dele nas camadas jovens, ele um dia encontrou e ele até, porque ele sabia que o meu irmão mais velho, o meu irmão estava no Sacavenense, ele perguntou se conhecia lá um chavalito, estava lá pequenito, e por acaso se calhar de ser eu, e ele perguntou se eu gostava de ir, pronto, perguntou ao meu pai, e o meu pai perguntou a mim se eu gostava de ir treinar ao Sporting, e eu disse que claro que sim, não é? Aliás, já tinha ido antes, mas como não tinha idade para poder jogar, não é? Tinha 5 ou 6 anos, então tive que ir fazer esse primeiro ano, tanto que eu fiz 3 anos de escolinha, na altura foi sempre 2 anos para cada escalão, e eu fiz 3, fiz esse no Sacavenense, depois ainda fiz mais 2 no Sporting. Tu tens uma história, a tua família tem uma história muito ligada ao Sporting, não é? O teu pai esteve no Sporting, o teu irmão também jogou no Sporting, tu jogaste no Sim, Sporting. não, o meu irmão... É porque é o melhor clube português? Não Hoje precisas em responder. dia, não, ao nível da formação, durante muitos anos foi, sem dúvida. Mas sim, o meu pai fez a sua formação porque ele vivia ali no Lumiar, por isso estava ali ao lado. Depois, mais tarde, o meu irmão, que enquanto viveu em Penafiel com os meus pais e enquanto o meu pai jogava lá, depois quando veio para Lisboa foi para o Sporting e dividiu ali uns anos entre o Sacavenense e o Sporting. E Sim. depois eu mais tarde também por consequência ter esse acaso que fiquei lá dos 6 aos 16 anos, que ainda Tu estiveste mesmo lá, assim foi muito tempo. estiveste lá há muitos anos, não é? Estiveste lá quase Sim, 10 anos, não é? sim, foi eu, saí só aos 16 para a Inglaterra. Quais é que são aquelas recordações mais marcantes que tens do Sporting? Aquelas que ainda te fazem rir e te fazem Tenho muitas porque, não sei, eu ainda cheguei a treinar no estádio, nos campos antigos de Alvalade, mas sem dúvida que as melhores histórias, até pela própria consciência que nós vamos ganhando das coisas que acontecem, foi das viagens para Alcochete, porque nós tínhamos que apanhar o autocarro ali no Barreto Verde, que é ao pé da estação de metro e dos autocarros. Então, provavelmente haveria histórias para contar todos os dias, mas essa aquela que tu mais te lembras mais mais. novos quando era só para treinar, e depois seria depois quando fui estudar para Alcochete e tínhamos que ir 7 ou 8, muitas vezes naquilo que a gente chamava, que havia um autocarro pequenino do Sporting que era o frigorífico, porque fazia muito frio lá dentro, então essas aí são as mais marcantes. Depois tem, claro, as conquistas de alguns campeonatos e isso tudo, mas são essas vivências que ficam até hoje com os mais velhos, não é? Até porque a gente, como mais nós gostávamos de brincar com eles e eles depois não gostavam e a gente sofria com isso. Tens aí alguma daquelas histórias que às vezes estás em casa e riste à brava a pensar nisso, com um amigo? No outro dia eu até estava a falar com a minha mulher, porque eu estava a ver o bar da Sport TV. Espetáculo. Ganda Carlos Manuel, vai estar aqui comigo, vai estar aqui comigo. Eu costumo ver isso, e estava lá o Cândido Costa com o Gaspar, e eu estava a falar com ela e eu disse assim, eu tenho tanta história, mas se me perguntar assim, agora exatamente, conta-me uma história, eu tenho pai 2 ou 3 e são comigo, e são recentes, porque não sei, se me começarem a falar dessas alturas, das histórias que a gente possa ter, eu provavelmente começo-me a vir à cabeça. Sim. Muitas, mas tinha que ser dos intervenientes também, porque não sei, há tanta coisa que nós vivemos que... Quem é que jogou contigo nessa geração? Do meu ano? Sim. O Pedro Mendes, que foi para lá nos iniciados. Pedro Mendes, que é o que está em França, não é? Central, sim. No Montpellier, não é? O Wilson, que está aqui comigo, o Wilson Eduardo, Diogo Amado. Diogo Amado desapareceu um bocado, não é? Foi para a Arábia agora, estes últimos anos, quando saiu do Estoril, foi... Era craque. Eu lembro de o ver na academia, lembro de ver o Sport na academia há uns anos, não é? Quando eles estavam todos lá, e ele achava que ele era daqueles tipos que a bola saía sempre redondinha, não é? E já era muito forte para a nossa idade, não é? Ele era
praticamente, não diria que tem o mesmo corpo que tem hoje, mas para a idade que Sim. nós tínhamos, já fisicamente já estava muito à frente dos outros. E depois, claro, tinha a sua qualidade técnica. E também havia o Diogo Rosado, tinha uma capacidade Sou 10, não era? incrível. Sim, sim. Também era craque, Uh, Mas o Diogo Rosado desapareceu ain ainda mais, porque o Bruno Amado, sim, mas o Diogo de o Rosado eu Diogo. nunca mais ouvi falar dele. Sim, o Rosado do que eu vi, ele acho que estava na Roménia. Pronto. Ele ainda esteve aqui aí uns anos em Portugal, depois emigrou outra vez. Esteve no Feirense, não é? E sim, e agora não sei onde é que ele está, mas sei que ele estava na Roménia, acho que até ao ano passado. Olha, e o Arsenal do Wenger? Como é que é? Não, foi uma boa experiência, até mais ao nível pessoal do que futebolístico. Que eu fui com 16 anos sozinho, eu fui viver com uma família inglesa. O meu irmão foi para a Inglaterra, coincidiu ali para a Inglaterra no ano seguinte, já no meu segundo ano lá. Para o Crystal, não é? Sim, Crystal Palace. E foi uma boa experiência, eu acho, é o que eu digo, foi boa. Acho que me abriu as portas para para a minha vida de profissional mesmo, enquanto sénior, porque indo do Arsenal para qualquer outro clube, as pessoas têm sempre mais expectativa ou estão mais receptivas a receber um jogador que venha do Arsenal, que na altura não era tão fácil como hoje em dia fazer a progressão de júniores para que hoje há equipas B e isso tudo, e na Sim. nossa altura era de júniores para séniores. E eu até me lembro que no meu primeiro ano de sénior, a maior parte desses mesmos colegas que eu falei tiveram que ir ao Real Massamá. Sim, era satélite, não é? Eu lembro, sim, o Wilson fez só 6 meses, depois conseguiu sair para o Portimonense, mas os demais tiveram que ficar esse ano todo, e era uma segunda B, e eu tive a oportunidade de ir logo diretamente para o Vitória. Não que tenha jogado muito ou outra coisa, mas pronto, deu uma oportunidade já logo na Primeira Liga, ou pelo menos ter a experiência de conviver e de aprender com eles todos os dias, porque o nível é diferente. Mas regressando ao Arsenal, foi uma experiência muito boa, aprendi muito, até porque nos últimos 6 meses, ainda com a idade júnior, fui disputar o Championship com o meu irmão, já na altura. Sim. Então acabou por ser uma experiência muito boa, até pelo nível pessoal, de ter ido viver com o meu irmão e ter essa experiência, claro. Sentes que podes ter chegado a Londres demasiado novo? Não, eu acho que aproveitei a oportunidade. Não sei, eu também não sei se tivesse ficado, se, se teria tido, não sei, não digo as mesmas oportunidades, mas se teria tido a mesma carreira que tive hoje, ficando ou não. Eu aproveitei a oportunidade, eu ainda tentei que fizessem uma proposta melhor, não ao mesmo nível do Arsenal, mas que fosse um bocadinho melhor para fazer ficar, mas não foi esse o caminho que se seguiu e eu aproveitei a oportunidade e não me arrependo em nada porque ensinou-me muita coisa e ainda hoje que eu aplico não só, como eu disse, ao nível profissional, pessoal, mas futebolisticamente também. Tu estavas no Arsenal, mas mantinhas contrato com o Sporting, não era? Sim, eu fui 3 anos emprestado na altura. Eles pagaram acho que 300 mil euros pelo empréstimo dito em Sim. si, e depois teria uma opção de compra no final. E então, depois, eles também não estavam receptivos a isso, e eu também tinha muita vontade de voltar, porque já foi um bocadinho difícil os últimos meses, até por a distância para a minha família, né? Apesar de ter o meu irmão perto, mas acho que fazia bem, e fez-me bem o regresso a Portugal. Mas sim, mas foi assim, 3 anos de emprestado e depois tinha mais 2 anos com o Sporting no meu regresso. Tu achas que os 6 meses que passaste no Crystal Palace também te ajudaram a desenvolver muito a tua personalidade e a tua capacidade de jogar e aquilo que as pessoas dizem, que é tu tens muita personalidade e confiança? Acima de tudo, eu só pensei seriamente nisso alguns anos depois, porque lá está, à medida que nós vamos crescendo é que vamos tendo consciência das experiências que tivemos. Claro. Mas sim, sem dúvida, até porque tive a primeira oportunidade de jogar com o meu irmão. É bom, não E é? poder treinar é excelente, tanto que o ano passado foi das melhores experiências ou dos melhores anos da minha carreira, apesar de ter tido algumas lesões e depois ter
consequentemente estar afastado um bocadinho da equipa por essas lesões e depois ser-me difícil regressar à titularidade, mas foi bom porque consegui ajudar a equipa na mesma, conseguimos uma classificação muito boa para o clube comparado com o ano anterior e depois poder viver isso tudo com o meu irmão. Nesta altura, aproveitando muito mais tanto ele como eu, porque nesta altura já estamos mais adultos e aproveitamos de maneira diferente, claro. Só para ficar aqui registado, o teu irmão é aquilo que eu chamo um centralão, pá. Felizmente ele Joga muito à bola, pá. conseguiu conquistar a sua carreira e hoje em dia se ele tivesse tido as mesmas oportunidades que teve mais tarde, eu acho que podia ter estado a este nível muito mais tempo. Chegou tarde, não é? Sendo um bocadinho, mas pronto, cada um tem a carreira que pode, não é? E faz por isso. E ele felizmente ainda foi a tempo de conquistar coisas muito importantes. Os melhores centrais que eu vi jogar. Que categoria, que classe. E não é para falar contigo, porque eu já achava isso quando ele estava no Crystal, já achava que estava completamente underrated, que estava completamente não estava valorizado o suficiente, né? E portanto acho que quando ele chegou à seleção... Eu acho que ele hoje em dia, se ele soubesse o que sabe hoje, com 26, 27 anos, eu acho que ele teria atingido um nível ainda maior, porque ele estar aos 36 anos, ao nível em que está, ainda a ir à seleção e nas condições físicas como está, eu acho que se ele tivesse ainda começado mais cedo, e o problema é nós, enquanto jovens, entender o que é que os mais velhos nos estão a dizer, mas é sempre difícil e lá está, é só vivenciando e aprendendo e vendo os erros que cometemos é que a gente vai aprender. Não se ouve sempre, foi isso que eu fiz. Ou muitas vezes já tens a cabeça, pá, lá estás tu com essas coisas. A maior parte das vezes, enquanto somos novos, e eu também já passei por isso, nós não sentimos isso na pele, só quando começamos o corpo já não recupera tão rápido, ou temos dores onde se calhar não costumávamos ter. Quando começamos a ter dores onde não costumávamos ter, ou esse tipo, ou por algum infortúnio temos as lesões, então se calhar começamos a ouvir ou a pensar no que nos foi dito e começamos a aplicar um bocadinho do que os mais velhos nos disseram. Para fechar o termo, eu tenho a sensação que em pico de forma e numa idade mais nova, apesar de eu achar que ele está numa forma brutal com 36 anos, do ponto de vista de posicionamento, capacidade de antecipação, leitura de jogo, dos melhores do mundo. A ler o jogo e de inteligência, eu acho que até das maiores capacidades que ele tem, que eu acho que ele foi construindo ao longo do tempo, também devido à sua personalidade, que é a liderança, porque sim, é um líder, não é? Ele consegue liderar toda a gente à volta dele, o que por consequência também vai facilitar o trabalho dele, e facilita o trabalho dele, e ele depois, sabendo do que é que se está a passar no jogo, como lá está, como tu disseste, da inteligência e da capacidade de posicionamento, consegue ter performances muito, muito, muito boas para 36 anos, claro. Yeah. Olha, vamos falar um bocado de ti. Quando voltas ao Sporting, não, desculpa, quando estás no Arsenal, em algum momento achavas ou tiveste aquele feeling que podias chegar à primeira equipa do Arsenal, que podias fazer parte daquela equipa mais a sério para jogar? Eu sinceramente acho que não, e também como isto já passou não vou dizer que sim, só para fazer outra coisa que não. Eu acho que não, eu acho que eu realmente só desenvolvi realmente o meu futebol a partir aí dos 22, 23, 20, nem diria, eu acho que só foi mesmo depois das minhas lesões é que eu realmente consegui pôr a minha capacidade toda em jogo, porque até lá, e estamos a falar do Arsenal, eu acho que não conseguia ver-me, eu olhando para mim próprio com 17, 18 anos, não conseguia ver àquele nível na equipa do Arsenal. É importante ter essa consciência também para trabalhares e para perceberes o que é que tens que fazer também, não viveres naquela ilusão de que achas que és melhor do que aquilo que és, ou que tens mais capacidade neste momento para aquilo que tens e por isso tens que ser... Eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir isso. Eu aprendi uma boa característica é saber o que é que nós podemos fazer, não é? Eu acho que isso também facilita o nosso jogo, porque
concentramos e concentramos toda a nossa energia e a nossa qualidade no que neste caso, no que eu sou bom. E foi isso sempre que eu tentei fazer ao longo da minha carreira, saber o que eu podia e não podia fazer e tentar ser muito bom no que eu podia dar aos meus colegas, às minhas equipas, por onde fui passando. Na linha ou no meio? No meio, não, No meio. na linha não. No meio é que tu rendes, não é? Sim, seja um bocadinho Mas há mais malta que atrás. acha há malta que achava que querias ir para a linha, porquê? Eu tive um treinador, e foi no Espanhol, que era o Pochettino, que ele Isso. acreditava Não é um mesmo qualquer, que não eu é? poderia. Mas foi uma coisa, e não foi discutir no bom sentido, porque ele acreditava mesmo que eu poderia ser um grande extremo. É isso, é isso. Mas eu olhava, eu via as minhas características e depois lá está, tendo as minhas rotinas no meio, não é? Seja um bocadinho mais atrás ou mesmo totalmente como ponta de lança, eu não tinha aquela coisa de extremo de ter o 1 para 1, passar e passar por alguém logo parado e a conseguir acelerar. Mas vens bem para dentro, Sim, que é uma coisa que ele gostava, e não é? sim, os movimentos eu sinto-me muito à vontade para isso. Agora aquele extremo de ficar Vertical. colado à linha, receber a bola e conseguir ir para cima, isso eu não acho que tenho e não tenho. Mas ele Não. acreditava e ele falou várias vezes comigo, se tu acreditas em ti, como eu acredito, tu vais conseguir chegar a um grande nível. Eu digo, mister, eu acredito, mas não é ali na linha. Eu acredito, mas tem que ser no sítio certo. Mas olha, eu por acaso, apesar, eu não sou ninguém comparado com o Mr. Pochettino, mas eu por acaso acho, olhando para o teu jogo, que quando sais de uma linha, quando sais de um flanco a fechar, a entrar para dentro, não é? E a usar o espaço que abre quando os alas abrem, quando o ponta Sim, de lança mexe, que pode ser fortíssimo. Eu sim gosto muito quando faz esses movimentos, mas é mais pontual, né? Faz isso mais pontualmente. dentro dos esquemas que eu já joguei, eu gosto muito de jogar com 4-4-2, com dois avançados, porque tem os extremos e tem o outro avançado que me dá mais liberdade Sim. para poder dar alguma alternativa à equipa, que será umas vezes baixar, outras poder ir na frente, e isso eu sinto mais à vontade porque não tenho que estar fixo a um sítio que depois se torna previsível para os defesas contrários. Mas lá está também, dependendo do que é que o treinador quer em relação a jogar na linha, claro que se for com um lateral que consegue chegar bem e fazer o lugar do extremo e deixar o extremo ir completamente para dentro, isso aí não acho que não haveria problema, mas Mr. depende JJ, sempre, o Rui depende está sempre ali das para jogar na dinâmicas. linha. Não era? O Pizzi é que fazia muito isso, né? O Pizzi é que joga muito Não, mas nesse. O Pizzi tem uma qualidade técnica, tanto técnica como de passe, muito boa, que ele foi adquirindo ao longo dos anos, né? E o Pizzi faz isso, eu vejo pouco, principalmente em Portugal, não sei se há um igual, a fazer Não. a equipa jogar como ele consegue, porque ele, mesmo agora, mais nos últimos tempos, jogando à direita, mas quando ele jogava no meio, ele tinha a capacidade de fazer quase com que toda a gente tocasse na bola e Sim, e sim. isso dá uma dinâmica muito Sim, boa às sim. equipas, porque envolve toda a gente se sente confiante quando a bola lhe chega aos pés. Sim, o Pizzi dá muita rotação e também põe a equipa a jogar, né? Transita bem, Sim, puxa, vai não, buscar. dá a possibilidade a todos de tocar na bola, porque o jogador tem pouco tempo a bola, mas precisa estar em contacto com ela muitas vezes, que é para, quando tiver que intervir, ter a confiança para fazer acontecer. Olha, um jogador como tu, e já voltamos à tua carreira, mas um jogador como tu que te pode jogar fixo, mas eu por acaso acho que jogas melhor quando jogas. Atenção que eu não percebo nada de futebol, É a opinião, então. mas eu acho que jogas melhor quando jogas ali como a 9,5, né? Aquele gajo que joga mais nas costas do ponta de lança e portanto podes usar o espaço que ele abre na frente. Mas quando jogas mais fixo, é um futebol muito mais ingrato, não é? Porque tocas menos, levas mais porrada, estás muito mais fixo, Depende, acabas por passar eu o acho jogo que a correr sem também bola. depende também muito das dinâmicas da equipa. Se for um futebol mais apoiado, em que o avançado só tenha que se preocupar em fazer os seus movimentos para a frente e que a bola possa aparecer. Agora, se for uma equipa de um futebol mais direto ou de uma equipa que crie pouco,
fica não só para mim, mas como para a maioria dos meus colegas que possam jogar nessa posição, fica um bocadinho mais difícil. Claro, se for um futebol direto para um jogador que esteja muito habituado a isso, fisicamente muito forte, se calhar favorece mais. E eu tive um colega meu que eu vi e aprecio particularmente, não só pelos golos que faz, mas pela capacidade que ele tem da equipa jogar bem à volta dele, que é o Mitrovic, que eu vi em Inglaterra. Sim. E, Do Fulham, não é? Sim, e a capacidade que ele tem para jogar nesse futebol direto e fazer com que a equipa à volta dele jogue bem. Quando ele joga bem, a equipa joga bem. Porque dá muita saída. Agora, se for uma equipa que consegue chegar com a bola no chão, apoiada e em com um avançado, eu não sei. Agora, assim, um exemplo, eu lembro, até falando daqui, porque é de Portugal, né, do Sporar, que a gente jogou contra ele na Liga Europa. Eu acho que ele é um avançado que procura muita bola, tem movimentos muito bons, e eu vi, porque os colegas dele no Bratislava já sabiam o que ele fazia, que era sempre ir muitas vezes nas costas, vinha de vez em quando, mas a maior parte das bolas eram nas costas e os movimentos dele eram muito bons. Agora, depende também, eu acho que tem que se adaptar também as características ou o futebol da equipa aos jogadores que se tenha. Não se pode querer mudar. Eu gosto muito, um grande exemplo daquilo que eu acho que foi uma movimentação perfeita, obviamente estamos a falar de jogadores de altíssimo nível, mas a dupla, quando jogou o Félix e o Seferovic no Benfica, Sim. em que o Seferovic é obviamente mais posicional e o Félix faz muito bem, cai muito bem para jogar entre linhas e faz aquela descompensa completamente a defesa porque tirou-os fora do lugar e depois o Seferovic era perfeito a usar o espaço aberto pelo Félix. Eu acho aquela combinação, aquele tipo de jogo, delicioso. E o João tem a capacidade de finalização superior a muitos avançados, porque para já, pronto, tecnicamente é muito bom e depois tem essa característica que num médio ou segundo avançado não há muitos a fazer os golos, que ele, pelo menos que ele fez aqui no Benfica, teve agora as lesões no Atlético e também a equipa não tem a mesma acutilância ofensiva que tinha o Benfica. E o Simeone acha que ele é extremo, estás a ver, é como o Pochettino. Exatamente, e então não o deixa ter as mesmas performances ou a mesma acutilância que ele, ou a mesma preponderância que ele tinha aqui no Benfica. Olha, voltas ao Sporting, és emprestado, passaste estiveste com o Espanhol, mas antes tinhas estado no Vitória, não é? Sim. Ficaste de alguma forma desiludido, depois acabas por sair do Sporting a título definitivo e já falámos um bocado do Espanhol, mas tiveste em algum momento alguma desilusão, alguma tristeza com o Sporting por não teres tido um bocado mais oportunidade, vindo da academia, tendo talento, sendo um avançado móvel? Nós do Sporting, eu acho que desde o Saleiro que não formámos um único ponta de lança a jogar na primeira equipa. Do que eu acho dessa época, o clube também vivia tempos atribulados, mas fica sempre, eu não diria mágoa, fica sempre aquele sentimento de se calhar podia ter feito uma pré-época, não sei, por ser jogador do clube. Nunca fizeste, não? E ter estado lá tantos anos, se calhar podia ter tido essa oportunidade. Agora, se me perguntares se eu fiz no ano do Vitória por merecer, se calhar não. Também não, se calhar o futebol do Vitória na altura, uma equipa para descer, se calhar não se ajustava tanto a mim como o Sporting poderia ser, mas não fica mágoa, são coisas do futebol, as pessoas têm que tomar decisões e nós temos que seguir todos com a nossa vida e foi isso que aconteceu, tanto que o Sporting vivia um tempo atribulado que eu lembro que o Espanhol tinha preocupações porque também estava com algumas dificuldades financeiras e teria que pagar os direitos de formação e o Sporting não se lembrou que não recorreu ou não agiu nesse sentido de pedir os meus direitos de formação. Por isso, via-se os tempos que o clube estava. Eu rio-me de tristeza, atenção, porque eu olho para o Sporting e penso que às vezes aquilo parece depende da altura, mas parece uma banda de música no acampamento em que alguém diz: pá, malta, agora quem é que vai gerir a tesouraria? Pá, vou eu. Não, é difícil falar do Sporting porque eu passei lá muitos anos e foram eles que construíram as bases Tens muito respeito pelo Sporting, exato, não só futebolisticamente, mas como eu digo sempre, há sempre os dois lados, futebolisticamente e o pessoal. E o pessoal, foi lá que eu criei as bases para ser o que sou hoje, né?
porque eles não estão só a criar jogadores como homens. Claro. Eu brinco com o Sporting, eu tenho um respeito imenso pela instituição Sporting e por muitos dos que lá andam a trabalhar. E toda a gente sabe, família Sporting, isso meu Sim, pai. a mim custa-me ver o Sporting passar, não sei, o momento, mas não são coisas que se têm que resolver internamente. Claro. Olha, tu passas uma boa temporada ou uma boa fase no espanhol? Em termos de jogos, sim, participei bastante. Agora não estava contente por lá estar, jogar fora da minha posição. Entretanto, o Pochettino sai porque estávamos em último e ele sai, veio o Javier Aguirre. E o clube também estava com dificuldades financeiras, já não nós, porque eles pagam, ou pelo menos na altura pagavam de maneira diferente, e eles estavam com alguns problemas, e eu aproveitei a saída do Mr. Pochettino e na mesma altura surgiu o interesse do Benfica e foi voltar a Portugal, que era o que eu mais queria. Também estávamos com uma situação familiar um pouco difícil, então foi o culminar dessas situações todas e felizmente surgiu o interesse do Benfica para que eu viesse para Portugal até. Eu quando tu vieste ao Benfica, eu achava que vinhas para jogar. Achava que vinhas uma aposta do Benfica para jogar. Mas tu jogaste pouco na primeira. Fizeste uma temporada porreiríssima na B, fizeste 15 gols. Quando vim, eu lesionei-me logo no primeiro jogo. Sim. E o plano era sempre, e foi-me dito isso, tanto que eu concordei com o que me foi dito, seria começar na equipa B e depois provar e eventualmente poder subir à equipa A. Tive o infortúnio de me lesionar logo no primeiro jogo, que me obrigou a estar 7 meses, 8 meses parado. Sim. Foi logo no início, não é? Foi logo no início. Sim, e no regresso dessa mesma lesão, no primeiro treino com a equipa, fiz outra vez a mesma lesão, que me obrigou a estar mais 7 meses. No total foram 15 meses. Então, pronto, e depois ainda consegui fazer os últimos 3 ou 4 jogos da época em que eu regressei, eram os últimos 4, 5 jogos que havia para fazer, e depois fiz os 6 meses seguintes até janeiro na equipa B, que correu muito bem. A equipa eu também tinha colegas muito bons a jogar ao meu lado. Tinha o Hélder Costa, tinha o Guedes, tinha o Renato, que começou a subir, tinha o João Teixeira, havia muita qualidade sendo eles mesmos jovens, mas conseguiam se destacar contra os mais velhos, até pela sua irreverência, e isso também ajudou a que os meus 6 meses nessa época corressem da melhor maneira, e que eu consequentemente subi à equipa A, porque o Nelson Oliveira tinha saído e eles que entenderam que eu deveria subir, e entretanto no final, nos últimos dias, fui para o Belenenses. A geração que falavas há um bocado, a geração do Benfica, a geração de 97, que falam tanto a geração de 97. Sim. O João Tralhão e o Pedro falam delas, a geração como uma geração do caraço. Tu sentes que aquela fase, as duas lesões que tiveste, que são quase 15 ou 16 meses parado, é a pior fase da tua carreira? É a fase mais complicada da tua carreira? Eu já disse isto até mais do que uma vez. Eu acho que foi tempo para eu pensar, para eu refletir, e eu voltei melhor jogador, apesar das lesões, porque eu vinha desse período em que não jogava na minha posição, por vezes as coisas não me corriam bem, e eu estava-me a sentir um bocado frustrado de não fazer as coisas bem, especialmente por não ser na minha posição. Então estava a passar um período complicado em Espanha, apesar de ir participando e de ser a opção para o Mr. Pochettino. Mas eu acho que esse tempo só me fez bem. Olhando pelo outro lado, claro que não sei o que é que podia ter acontecido nesses meses, mas ajudou-me bastante a que quando eu voltei com a alegria e de aproveitar cada momento nos treinos, nos jogos, e isso acho que se traduziu nesses 6 meses que eu fiz com a equipa B e depois até hoje, porque senti-me sempre muito, muito feliz e muito contente de treinar e de jogar,
e confiante acima de tudo no que eu posso fazer. Continuas a acordar de manhã super, super motivado para trabalhar e para jogar, continua a ser uma paixão que Sempre, tens. até estes dias, e eu acho que até foi num programa do Braga, perguntaram qual seria a primeira coisa, ou o que é que eu queria fazer quando isto tudo acabasse, né? E eu disse que claramente ao nível familiar seria levar a minha esposa e o meu filho a almoçar fora, né? Poderem sair de casa, mas pelo lado profissional seria treinar e jogar e estar com os meus colegas para podermos fazer tudo. E a mim dá-me um prazer imenso poder ir treinar, porque eu gosto de estar lá e são muitos anos só com isso, por isso eu acho que já faz parte de mim. O que é o cheiro do balneário, Rui? Explica-me lá. Eu acho que só estando lá e vivenciando aquilo durante tantos anos, eu acho que é como nas outras profissões, claro que as experiências são melhores quando se faz o que se gosta, né? Mas o cheiro do balneário, ou as brincadeiras que nós temos, ou as rotinas que nós criamos ao longo destes anos todos, é difícil de explicar às pessoas, porque só vivenciando esses momentos de partilha com o departamento médico, com os teus colegas, com os vários treinadores que vais tendo ao longo dos anos, com tudo o que gira à volta do futebol, das viagens, dos estágios, de pré-temporadas, umas mais difíceis, outras mais fáceis. Há tanta coisa que nos faz continuar a gostar de acordar cedo para poder ir para o treino e de chegar mais cedo e estar com 2 ou 3 e tomar o pequeno almoço tranquilo e fazer o que tens a fazer antes do treino. Eu acho que isso é muito bom, e só vivenciando e experienciando e fazendo o que tu gostas é que podes realmente saber o que é. Sentes a mesma paixão ou mais ainda de quando começaste a jogar a mais alto nível? Eu acho que é diferente. Profissionalmente, quando tu atinges o nível profissional, torna-se sempre, acresce a ti e acresce uma pressão diferente, não é? Porque começas a ganhar o teu dinheiro, depois vais sempre ajudando a tua família, e depois crias família, e isso vai gerando uma pressão diferente, porque queres sempre dar o melhor que podes a eles. Agora, enquanto até não chegar a profissional, se calhar ali 1 ou 2 anos, eu por acaso eu tornei profissional aos 17 anos, claro que há colegas meus que foi mais tarde, mas até ali aos 15, 16 é quando tu realmente és feliz a jogar, porque é por pura diversão. Depois, claro, eu também ainda hoje gosto muito de jogar, mas tem uma pressão à mistura de saber que tens que responder ao que o clube espera de ti e tudo o que isso acarreta, não da tua própria família, e eu no meu caso com o Braga tenho uma relação especial porque sempre acreditaram em mim em várias ocasiões, e falando agora do Braga, sinto que ainda tenho muito para devolver ao clube em relação ao que ele já me deu a mim. E essa era a minha próxima pergunta. Tu depois do Benfica vais emprestado ao Braga, depois ficas definitivo no Braga. Eu ainda fui ao Belenenses, esses 6 meses depois da equipa B ainda fui, sim, mas depois mas vais para o Braga, depois não do é? Braga, sim. Sentes que o Braga é a melhor fase da tua carreira, sem dúvida? Sim, sem dúvida. E foi o único sítio que eu gostei muito de estar nos outros sítios, realmente muito. Tanto o Sporting, porque fez parte da minha formação, do Arsenal, porque deu-me experiências diferentes, do Benfica, porque apesar de tudo ajudou-me na fase mais difícil da minha carreira e não me deixou nada a faltar. Espanha, porque foi uma vivência diferente, já adulto, fora do país. E o Belenenses naqueles 6 meses, porque encontrei um clube muito familiar e que lutou bastante para conseguir aquele feito, que foi ir à Liga Europa, e felizmente no ano seguinte conseguiram chegar à fase de grupos. Mas o Braga foi realmente onde eu me senti em casa, e tanto no clube como na cidade, e para mim e para a minha família, com este regresso, foi o desejo do que aconteceu nos outros 2 anos. Ainda teve o início do terceiro, mas foi onde nós realmente sentimos em casa,
e também parte do desejo de regressar e concretizar esse regresso este ano foi por causa disso, por os outros 2 anos, o que se passou não só a nível profissional, mas como a envolvência da cidade. Tornaste bracarense? Sim, e o meu filho também já é sócio do clube, por isso daí também, e eu nem estava cá em Braga e fiz questão que ele se tornasse sócio do clube, porque acho que é realmente um clube onde eu me sinto em casa. Na cidade, olha, eu estudei na Universidade de Minho. Portanto, eu sou de Esposende, que é 40 Ok, km é de aqui Fão. perto. Sim, sou de Fão, portanto, é perto de Braga. Portanto, Braga é uma cidade espetacular, com malta porreiríssima. E por vezes a malta acha que é só Porto Não, e Lisboa. até porque agora no regresso nós comprámos aqui casa, porque lá está, gostamos realmente de estar aqui e muito dificilmente, a não ser que aconteça alguma coisa, tanto para mim ou para o clube, dificilmente irei para outro sítio, e também já foi com isso em mente o nosso regresso. Tu, depois da primeira fase do Braga, há um momento. Ficaste triste por não ter saído do banco contra Cabo Verde? Eu entendi as circunstâncias do jogo, porque se não estou em erro, acho que o André foi expulso, o Sim, André Pinto, sim. e eu acho que o Mister jogou o Almeida e O depois último entrou o jogo dele, Éder. o último jogo na seleção, capitão. Sim, Um abraço ao e Hugo. depois entrou o Éder. Então, epá, eu acima de tudo entendi o que é que o Mister estava a pensar. Acredito que se o jogo se tivesse tornado um bocadinho mais fácil, com 2-0, ou não que o jogo fosse fácil em si, até porque perdemos esse jogo. Mas se o jogo tivesse tomado outro rumo, se calhar podia ter entrado, mas acima de tudo não estou triste. Claro que seria concretizar um sonho, ser internacional, mas entendi as circunstâncias do que se passou e como profissional tenho que o entender. E não achas que podes lá chegar? Se fizer a minha parte aqui, eu acredito que sim. Eu acho que tenho capacidade para isso, dependendo também do que os meus colegas vão fazendo nos seus clubes. Agora, claro, todos têm essa ambição, cada um tem que fazer a sua parte. Tens que ir jogar E para a linha, tens que ir jogar para a linha, Rui. é ainda mais difícil, custa mais. Olha, porquê é que vais para o Fulham? O que é que te motivou a ir para o Fulham? Eu também, primeiro porque a parte financeira era muito superior ao que tinha aqui. Não fui só por dinheiro, como é óbvio, mas também influiu muito na minha decisão. O clube queria subir de divisão, também não queria ir para um sítio ganhar só dinheiro e não ter essa realização profissional de conseguir conquistar alguma coisa. Mas era em Londres, que é uma boa cidade, tinha o meu irmão também perto, na altura estava no West Ham, Sim. e foram vários fatores, também era bom para o clube aqui, porque ainda foi uma quantia avultada que o Braga conseguiu receber. Então eu acho que foi o culminar de um entendimento entre todos nós. O clube entendeu que era bom para eles, seria bom para mim, então chegámos a essa conclusão, que seria bom para mim e para o clube ir para o Fulham. Gostaste? Lá está. Gostei. O Championship é futebol difícil, não é? é um bocadinho diferente do que eu estava habituado, apesar de eu já ir Premiership, preparado é por Premiership. É Championship. saber o que é que me estava à espera, mas tivemos um início difícil porque ganhávamos fora, não conseguíamos ganhar em casa, fomos enfrentando algumas dúvidas, mas a partir dali de certo momento encarrilámos para uma série de 23 jogos sem perder e infelizmente não conseguimos a subida direta na última jornada, porque perdemos em Birmingham, mas conseguimos o acesso à Primeira Liga, para a Premier League, foi através do play-off, na final em Wembley, que foi uma experiência eu acho que ainda melhor. Claro que eu gostava de ter subido direto, tínhamos tido mais férias e outro tipo de benefícios, mas estar presente em Wembley, que se não estou em erro estavam 90 e tal mil pessoas no Completamente lotado. estádio, viver esse dia também foi espetacular e felizmente conseguimos subir. Seria difícil termos ficado mais 26 dias, ou 20 dias, algo assim, e no final não conseguimos subir, mas felizmente correu tudo bem, conseguimos subir e
e felizmente deu razão à minha aposta em ir para o Fulham e deixar o que eu tinha aqui em Braga. Fizeste uma boa temporada do ponto de vista pessoal, não fizeste? Sim, eu acho que participei e ajudei a equipa bastante, não fiz os golos que achava que devia ter feito, mas consegui ajudar a equipa com assistências, alguns golos, não os que eu queria. A partir de certa altura também veio o Mitrovic e pronto, foi mais um complemento ao que ele foi fazendo do que eu, apesar disso acho que ainda participei em 27 jogos, mas acho que foi bom, compensou a ida porque acima de tudo também estamos aqui para poder vivenciar essas experiências e ter alguma realização pessoal. Claro que muita gente diz que o dinheiro é que depois no final vai importar, porque depois ninguém quer saber das medalhas ou das taças que tu possas ter, mas também se puder aliar essa realização de sentir o que é ganhar alguns troféus, acho que é o melhor que pode existir para um profissional, por isso é que acredito que o prazer de ganhar depois se vai tornando um hábito nos jogadores. Aquela final do playoff em Wembley é dos momentos mais marcantes da tua carreira? Sim, por a capacidade do estádio de estar lotado. E tinha a minha família, foi a minha esposa, foi o meu pai, foi o meu primo, foi o Tiago Sá, estava lá na altura com a namorada, também foi ver o jogo, tinha uns amigos de Londres lá também. Então foi um dia bom porque pudemos todos festejar juntos esse feito. Ainda no outro dia estava a ver a foto que eu tenho com o Tiago, com a medalha, por isso foi um dia muito, muito bom, aliado eu diria, à taça de Portugal conquistada aqui com o Braga. O Braga. E já vamos falar sobre isso também, taça de Portugal. O que é esta coisa, pá, o avançado, a bola vai à barra e depois a seguir rematas e é um gajo que cai na linha e tira-te a bola do golo e depois há um lance que tu driblas 3 gajos e no último momento tropeças. O que é que são estas fases que o ponta de lança tem que corre tudo mal, man? Como é que isto acontece? É difícil, se houvesse uma explicação nós íamos à procura de tentar resolvê-la, mas às vezes são fases assim como pode estar a acontecer tudo mal, a seguir nós queremos mandar a bola para um lado, ela sai para o outro e sai um grande golo ou a bola desvia um bocadinho e ela entra. É acima de tudo, é continuar confiante que as coisas vão correr bem, apesar de nesses momentos que tu dizes não entrar ou não estar a correr bem, é estar preparado e confiante para a bola seguinte, porque se estivermos concentrados na bola anterior que falhamos, de certeza que a seguinte também vai acontecer o mesmo, por isso é estar sempre confiante na bola seguinte. O melhor gol que marcaste a tua carreira? Eu respondi a isso no outro dia também. Eu quase que estou a repetir as perguntas, pá, pô. Não, mas é normal. Foi que a equipa B do Benfica, no campo do Feirense. Sem dúvida. Acho que foi um tolo sim a lembrar de outro que eu... Olha lá, e o golo mais idiota? Mais quê? Mais idiota, aquele golo mais... Pá, felizmente sempre fui tendo um bocadinho de sorte, lá está, também pela crença, não sei. Eu tenho 2 que foi assim pronto, pode ter sido sorte, mas também eu fui lá à bola, né? Foi um jogo com o Belenenses, com o Sporting, lá em casa do Belenenses, em que o Rui sai da baliza e o Paulo Oliveira vai assim ao meu lado e o Rui tenta chutar a bola, só que a bola bate no Paulo e fica mesmo à minha frente e eu só tive que meter a bola para a baliza. E depois da final da Taça de Portugal com o Porto, que também houve ali alguma falta de comunicação entre o Elton e o Chidoze e eu meti o pé. Alguma é tu ser simpático, não é? Alguma falta de comunicação é tu ser simpático. Respeito aos colegas de profissão, eu percebo. Acima de tudo. Olha, final da taça, é um dia especial? Eu acho que, lá está, como eu dizia, só vivendo, como tu me perguntavas do balneário, o dia da final da taça, só quem lá esteve é que sabe, e eu digo isto, não digo, até, eu acho que fora dos clubes grandes, pronto, o Braga já se está a aproximar desse nível, mas dos teóricos 3 grandes, poucos são os jogadores que vivenciaram isso. Eu acho que se vive de maneira diferente porque, não sei, se falarmos com o Benfica, que foi nos últimos 6, 7 anos, foi a 3 ou 4,
se calhar para eles já é mais uma final. E viver isso, falando melhor, vivendo isso pela primeira vez, e eu que até cheguei a ir a algumas enquanto me era adepto ou vendo na televisão, e ver as pessoas, a atmosfera que é à volta do estádio, o que é que aquilo representa até para as pessoas que estão mais longe de Lisboa, e nós, enquanto jogadores, poder subir ao relevado, ver meia hora ou 45 minutos até antes do aquecimento, o lado, e eu falo do lado do Braga, estar quase cheio e poder ver isso, e depois o momento quando eu marquei o golo, quando o Josué conseguiu fazer o 2-0 virado para os nossos adeptos, e depois a subir a escadaria, que foi das melhores coisas que eu vivenciei no futebol, foi poder subir aquela escadaria, receber a medalha e festejar lá em cima com um clube que não ganhava a Taça de Portugal, fez exatamente nesse ano 50 anos, e poder dar isso à cidade, e depois a própria festa que foi aqui, porque, e como eu disse, tem mais significado porque não têm o hábito, não é que não tenham a ambição, mas o hábito de festejar essas vitórias, e poder dar isso à cidade e ao clube foi espetacular e gratificante nesse meu ano que eu estava emprestado, claro. Sim. Tu sentes que o Lille foi uma boa fase da tua carreira também, não só pelo teu irmão, mas também pelo campeonato que jogaste, pela forma como jogaste até a lesão? Sim, até evoluíste? porque bastante, porque tem uma perspectiva do outro campeonato, eu acho que é um bocadinho, tem mais tático do que o inglês, mas muito rápido, porque o jogador africano está em maioria, e isso transmite mais velocidade, mais Intensidade, né? força, intensidade, e isso deu um bocadinho do inglês, como não tanto do português, nós somos muito táticos, não tanto como o italiano, mas tem um bocadinho dos dois, porque eu falando pelo Lille, que tínhamos a equipa técnica, a maior parte da equipa técnica era portuguesa, com o treinador e o adjunto francês, e nós tínhamos essa componente tática, que sabíamos exatamente o que tínhamos que fazer, e depois lá já tínhamos essa irreverência e essa velocidade a executar. Mas foi muito bom, até porque eu fiz os primeiros, acho que 3 jogos a titular, e eu, como vinha de um período em que não tinha jogado tanto, fiz 3 jogos seguidos, e no terceiro, foi em Bordeaux, eu ressenti-me desse esforço e tive uma lesão muscular. Depois de recuperar, passado umas semanas, tive um problema no joelho, que não se sabia o que é que era, e tive que vir a Portugal. Coincidiu com o nascimento do meu filho, eu tive que ficar cá por causa que ele nasceu prematuro, então foi o juntar da minha lesão com o nascimento do meu filho, e fez-me com que eu ficasse cá a tentar recuperar da minha lesão e a tentar acompanhar os primeiros dias, claro, do nascimento do meu filho. E depois, quando eu voltei, encontrei a equipa muito bem. O Rafael joga muito, o Rafael. É muito sono, mas tem uma capacidade e uma... É muito sono? Mas tem uma capacidade e um potencial para ser dos melhores do mundo muito grande, tanto física como tecnicamente. Ele está, se quiser e se trabalhar para isso, e eu acredito que ele o esteja a fazer, tem capacidade para ser dos melhores do mundo, sem dúvida, porque com 20 anos tem uma capacidade física e uma capacidade técnica muito acima do que é um jovem normal de 20 anos. Mas desliga muito o jogo, não é? Sim, eu acho que também é um bocadinho para o feitio dele, não é que ele seja assim de propósito, claro, mas vem de um bocadinho do feitio dele, que ela é uma pessoa recatada, que não claro que ele é aquele miúdo que gosta de brincar, mas tem assim uma personalidade um bocadinho mais tranquila. Eu acho que ele transporta um bocadinho isso para o jogo, mas tem uma capacidade muito grande. Estava a dizer, e entretanto o Rafael entrou muito bem na equipa, foi fazendo os seus golos, o Luiz também foi ajudando a equipa já mais para o final, e eu fui tentando ajudar no que podia, e o Mister foi sempre falando comigo sobre isso, e acabou por correr muito bem, porque o clube na época anterior tinha estado, se fosse a 2 ou 3 jornadas da descida de divisão, e no ano seguinte conseguir o acesso direto para a Liga dos Campeões. Foi excelente, e foi culminado uma época de muito trabalho para todos.
tu, tu sentes que agora aos 29 anos, não é? Tens 29, não é? Sim. E agora regressando ao Braga, tu falavas há um bocado de acabar a carreira no Braga, sentes que ainda tens bons anos à tua frente? Sim, acima de Ainda estás no tudo, pico? sinto-me muito, muito consciente do que eu posso fazer e com confiança nas minhas capacidades, e fisicamente eu acho que estou melhor do que quando era mais jovem. Lá está, vem de encontro ao que eu disse sobre nós entendermos e começarmos a fazer as coisas que devemos. E eu aprendi isso até mais com o meu irmão o ano passado. Já tinha alguma consciência ao nível da alimentação, da recuperação, do trabalho de ginásio, mas o ano passado com o meu irmão foi muito bom para poder realmente explorar essa vertente, e eu sinto que cuidar-me como me cuido todos os dias, do descanso, da alimentação e disso tudo, eu acho que ainda tenho muitos e bons anos para jogar. Quem foi o maior palhação que jogaste até hoje? Pô, isso aí tem. Opá, temos aqui um que eu gosto, ele tem tem uma graça e uma inteligência e uma piada inteligente, que é o Horta. O Horta tem sempre. Qual Pedro deles? Santos também, o Ricardo. Ah. E o Pedro Santos também tinha sempre o Pedro Santos, então esse era intuitivo. A gente dizia qualquer coisa e ele estava a gozar no momento, por isso ele era esse era mesmo ali no momento, ele conseguia dizer qualquer coisa que começava a gozar. Mas o Horta tem muita graça. E o mais chato, aquele que está sempre a cair na cabeça, sempre a resmungar, sempre a reclamar. Não diria chato, mas eu gosto, e ele é meu amigo, que é o Tiago Sá. Nós discutimos muito no treino, quando depois chega cá fora está tudo igual, mas somos muito competitivos, então discutimos muitas vezes no treino, porque ele diz uma coisa, eu digo outra e começamos a gritar, e depois ele vai almoçar, fica chateado, não fala. Então temos essa relação, porque somos, acima de tudo, somos competitivos e gostamos disso, e naqueles joguinhos que há no treino, então aquilo é como se fosse ao domingo, por isso nós gostamos dessa competição, e eu digo que ele é chato. Rui, qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Contigo? Com a vez? Qual é que é aquele momento Positivo ou que te arrepia hoje? negativo? Positivo só. O que tu quiseres. Negativo, Aquele que te a gente arrepia vai. hoje pela negativa ou positiva, o que tu quiseres. Não, a Taça de Portugal, conquista, porque foi acima de tudo o meu primeiro troféu jogado, digamos que, pronto, quanto à Taça da Liga que eu tive com o Benfica, mas não foi uma presença assídua, e nesse ano e nessa taça, depois de, lá está, daquele momento negativo que eu tive com as lesões, poder no ano a seguir conquistar essa taça com o Braga, da minha carreira foi dos melhores. Claro que não sendo um título, mas poder ter partilhado com o meu irmão vários jogos também foi muito bom. Rui, grande abraço. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Bastante. Muito obrigado.